pra você um testemunho muito significativo da minha vida através da fé. Eu fui almoçar na casa da minha mãe no domingo, conversando com a minha irmã sobre uma situação muito complicada que eu estava atravessando. Ela falou, por que tu não vai na igreja? Essa igreja ela é muito bem frequentada, é uma igreja legal, mais pra frente. Eu sempre fui na Assembleia de Deus. Mas confesso que me afastei. Se eu precisasse de alguma coisa, eu ia na igreja. Se eu não precisasse, eu não ia. Eu era muito egoísta. Eu era muito egoísta com Deus porque eu só me aproximava dele pra pedir. Interesseira. Eu era interesseira. Não tenho vergonha de falar. E naquele dia eu tava com uma angústia tão grande, que eu só peguei o endereço e eu fui empurrada pra lá. A minha irmã tinha falado que lá tinha um pastor que ministrava nas segundas-feiras, que ele era um pastor muito incrível, muito usado por Deus pra resgatar vidas, levantar vidas. Eu acho que ele é usado por Deus. Então eu acabei indo, ele não estava lá, ele estava em Dubai. Esse pastor falou, não, mas hoje ele não tá, vai lá. As pregações hoje é um pastor de fora, muito bom também, vai lá, mana. E engraçado que a minha irmã não frequenta a igreja. Ela sabe que tem que ir, mas ela ainda não foi. Eu vi falando agora pra ela, vem. Resumindo, gente, eu parei lá de paraquedas, subi, fui muito bem recebida, eu não sabia direito onde era, como era. Eu olhei um templo gigante, lindo. E quando eu entrei lá, elas me direcionaram para o andar superior, que é o andar da minha preferência, que eu vou sempre. Quando tem um espaço lá, eu sento, porque eu amo estar lá. Porque eu vi em tantos camarotes na minha vida, e pra mim aquilo é um camarote de Deus. É um camarote de Deus. Tantos camarotes que eu fui, né, nas baladas, nos shows e tudo, na minha vida, fora da igreja, que eu acho que aquele lugar eu me sinto como se tivesse um camarote pra Deus. Por isso que eu me arrumo bem, eu me sinto outra pessoa hoje dentro da igreja. Mas, resumindo, eu comecei a chorar bastante, eu fiquei bem angustiada, assim, com louvor e com tudo que eu tava passando, revivendo algumas coisas, que eu acabei conversando com Deus naquele momento da oração, e eu falei assim, Deus, se aqui é o meu lugar, se eu tenho que estar aqui, se eu tenho um propósito, me dá um sinal. E eu fechei meus olhos e eu falei, me dá um sinal. Quando eu abri os olhos, eu vi um pastor subindo, mas como eu não conhecia ninguém, era o pastor que a minha irmã falava que ele era um pastor extraordinário. Ele estava em Dubai, ele atravessou o oceano para vir pregar sem dormir. Eu já achei estranho aquilo ali, eu disse, olha, talvez esse seja um sinal, mas eu não muito, né? Eu meio incrédulo, assim. Eu fechei meus olhos, orei e falei assim, Deus, se for aqui o meu lugar, faz esse pastor atravessar esse salão e vir aqui falar comigo. Abri meus olhos, fechei meus olhos e a lágrima pingava. Quando eu abri o olho, ele estava na minha frente. Quem? O pastor. Eu vou contar o restante da história pro vídeo não ficar muito longo. Já curte, já me segue, já comenta que esse lugar aqui é pra você se reconstruir, assim como eu me reconstruí dentro da fé.